o nosso diferencial, tá? A Serra, ela já está consolidada com seu turismo, com seus vinhos, com seus azeites. O nosso litoral gaúcho também já está consolidado. Sim. Eu digo, o nosso diferencial é qual? Quando tu quer ver a figura do gaúcho, eu sempre digo, é de Porto Alegre para baixo. É aqui que tu vê o fogo de chão, o pelego, o pallet, o costelão 12 horas. É aqui na nossa região. É aqui que está a figura do gaúcho. Mas você chega aqui em Bagé, você vê a figura do gaúcho? Você consegue andar a cavalo? Qual propriedade que abre hoje, Rodrigo, para nos receber? Nós temos o produto, nós temos uma Apple nas mãos, mas nós não temos quem receba. Duda, nunca que eu ia imaginar hoje, depois de 7 anos formada em engenharia civil, que eu ia estar aqui conversando contigo, levantando a bandeira do enoturismo, comendo, né, uma das melhores carnes aqui da nossa região, né, levantando essa bandeira dessa cultura, dessa tradição, né, para tu ver que as coisas não são em vão, né, Duda? Se tu for parar para pensar assim, ó, e as pessoas não sabem o que tem, elas não se apropriam do que é delas, vamos dizer assim, né? Tu sai daqui para ir conhecer um olival, um vinhedo na serra, mas aqui a gente tem propriedades riquíssimas, sabe? Com investimentos altíssimos também, que não perde nada para a região da serra e nem fora do nosso estado, né? Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Conversa e Sabor aqui direto dessa parrilla maravilhosa do Sicredi Liberdade. Mais uma vez, muito obrigado Sicredi pela parceria de sempre, nos receber aqui na sua parrilla para a gente conversar, um papo legal, sempre com muito conteúdo e acima de tudo também degustando as nossas carnes do Pampa Gaúcho que são espetaculares e oferecidas lá pela Casa de Carnes Mendonça. Abraço ao Vitor, ao Pedro, a todo o pessoal e da Casa de Carnes Mendonça. Carne de muita qualidade e também fábrica, né? Fábrica de linguiças selecionadas especiais, de hambúrgueres, enfim, um trabalho espetacular que é realizado lá. Bom, estamos começando então mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado desde já pela sua audiência. A gente já pede para você, te inscreve no canal aqui no começo do programa, ativa o sininho das notificações, dá o seu like aí que é importante para a gente, faça os seus comentários e compartilhe também os conteúdos que a gente com o maior prazer disponibiliza para todos vocês que nos acompanham. Hoje nós teremos um assunto muito legal para tratar, conhecer um pouco mais da vida da Aliane da Crossi. Ela que é engenheira civil, embaixadora do turismo aqui da nossa região. Ela também está fazendo um trabalho juntamente com 2 empreendedoras aqui, o lançamento de uma revista de turismo aqui da nossa região. Um trabalho muito legal, ela já foi secretária de turismo também aqui do nosso município. Nós vamos conhecer um pouco mais da vida da Aliane da Crossi, entrar um pouquinho mais na intimidade lá da sua infância, porque tem muito a ver com empreendedorismo, tem muito a ver também com pessoas que se deslocaram de outras localidades e aportaram aqui na nossa cidade e tiveram sucesso nos seus empreendimentos e os tem até hoje em alguns deles, tá bom? Então a gente vai abordar tudo isso e muito mais. Eu quero agradecer também a Flow Filmes, que é responsável aqui pela captura e edição do nosso programa Conversa Sabor, a Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, que é responsável por toda a organização do programa. Queremos agradecer também a Argos Investimentos em Terras, no Brasil, no Uruguai e no Paraguai. É isso mesmo, né? Ampliando seus trabalhos, quem investe em terra não erra, aquele velho ditado. Então entre aí nas redes sociais e tenha mais informações também desse belo trabalho do Eduardo Severo com a Argos Investimentos em Terra. A Aliane da Crossi, nossa convidada de hoje. Conheci a Aliane há algum tempo atrás como secretária de turismo aqui da nossa cidade, mas aí Bagé tem essa peculiaridade da gente ter encontros aí nos variados pontos, nos eventos, e conhecendo um pouco mais da história fez com que a gente convidasse hoje a Aliane está aqui com a gente por vários aspectos, principalmente por não ser de Bagé, por adotar Bagé como a sua terra. Não sei se já tem título ou não de cidadã bagense, se não tem, está mais do que na hora de receber, né? Porque acredita, investe e, acima de tudo, divulga as potencialidades aqui da nossa região. Fica então já de antemão o recado aí aos nossos vereadores para que deem uma avaliada. Não sei se tem título ou não, se não tem, ela que é alegretense, tem a cultura do Pampa, tem a raiz do agronegócio também nas veias, vem de uma terra que também tem essa essência no seu dia a dia. Aliane, que prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Duda, eu que agradeço estar participando desse convite, né, de estar contando um pouquinho mais da minha história e do que a gente vem fazendo, né, não só na parte da construção civil, arquitetura também, né, e turismo, que são 3 frentes aí que eu busco interligá-las, né,
Então é um prazer estar aqui nessa noite com vocês aí, contando um pouquinho mais dessa trajetória, né? E que a gente visa divulgar aí cada vez mais a nossa região e trazer desenvolvimento aqui para a nossa terra. Bom, vamos, como sempre aqui, brindar a este momento pela nossa vida, pela oportunidade de estarmos levando conhecimento, conteúdo para as pessoas, sempre agradecendo a Deus por todos os momentos, né? E a gente sempre gosta de brindar. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Saúde e sucesso. Saúde para vocês também que nos acompanham. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência. Excelente vinho, hein? Hoje nós estamos tomando aqui um vinho argentino. Muito bom. Né? Desta uva aqui, que eu não tinha tomado ainda, Bonarda. Bonarda, né? Muito bom. É espetacular, né? É um vinho muito saboroso, um vinho que tem, ele é turvo, isso é que eu achei interessante, porque ele é um vinho que não tem tanto aquele rubi de outros vinhos, tintos, enfim, mas ele é um vinho mais turvo, né? Com sabor de uva mesmo, bem acentuado, né? Sem acidez, um vinho espetacular. Bom, Aliane, deixa eu começar com a conversa aqui, falando um pouquinho do passado. Né? Como é que foi a sua vinda para Bagé? Com que idade você chegou aqui na nossa cidade? Já é mais bagense do que alegretense com o passar da idade, embora seja muito nova ainda, mas tem mais tempo de Bagé do que de Alegrete. E eu me reporto, aí eu vou me reportar, né, a experiências maravilhosas da minha infância também na churrascaria Cinturão. Coisas que marcam o sabor daquele pãozinho com molho verde tradicional que era servido. E para minha surpresa, conversando com a Aliane, era a avó dela que trouxe esta iguaria aqui para a nossa cidade e que é o sabor da infância de muitas pessoas, eu tenho certeza que também estão nos escutando. Mas como foi essa vinda, Aliane? Muitas pessoas não sabem, né, Duda, mas foi a minha avó que fundou a churrascaria Cinturão ali, juntamente com um posto, né? Eu digo, eu sou alegretense, eu sou de Alegrete, eu sou do Alegrete e de Bagé. Né? Hoje eu sou mais bagense do que alegretense, eu saí de Alegrete com 13 anos de idade, né? E os meus pais acabaram se separando, um deles vieram para cá e nós já tínhamos lá uma sorveteria, né? Nós iniciamos a Tami Sorvetes em Alegrete. Nós somos 3 filhos, né? Minha irmã é arquiteta, eu sou engenheira civil e o meu irmão é administrador. E eles resolveram expandir, né, a indústria de sorvete aqui para Bagé. A minha avó, na época, já tinha, né, fundado o Cinturão, que é uma tradição, né, na nossa região, né, não digo na nossa cidade, um lugar marcante para todos os bagienses, tenho certeza disso, né, assim como as outras churrascarias da época também, né, e nós vínhamos conversando, né, Duda, que pena que essa tradição se perdeu com o tempo, né, porque nós temos aqui na nossa região a nossa melhor carne certificada, a nossa melhor genética, né, tá aqui na região da Campanha, tá aqui no Pampa Gaúcho, né, e a gente vê que um pouco se perdeu, né, desse conceito, Duda, das churrascarias, mas a gente se criou num ambiente familiar, né, com essa tradição, com essa cultura, e por isso, né, o nosso apreço aí, né, tá aí também, né, cunhados, todo mundo se interligando, né, através dessa carne, né, dessa cultura que a gente tem ali na família. Para minha surpresa também, né, o Vitor, né, da Casa de Carnes Mendonça, é casado com a irmã da Aliane. Foi uma surpresa para mim, quando eu disse que era você a convidada. Ele disse, não, então tá bom, deixa que eu separo a carne aqui, tá bom, tá legal. Mas que legal isso aí. E essa história que a gente falava do Cinturão, e é bom a gente relembrar as coisas boas também, o Cinturão ele tinha toda aquela característica, primeiro pelo local, né, extremamente acolhedor, com um cenário que lembrava um CTG, mas ao mesmo tempo lembrava também cenas, casas do Velho Oeste, né, com as armas penduradas na parede, as celas ali antigas também, ou seja, tinha uma decoração muito legal, aquela lareira no centro, redonda, né, onde a gente tinha o fogo no inverno. A minha tia na sorveteria, você vê só, vendia sorvete, que é gelado, mas tinha a mesma lareira no meio da sorveteria. Tu conhecia, chegou a conhecer, né, Duda? Sim. A antiga sorveteria ali, que era um espaço mais amplo, né? Eles acabaram dividindo no meio ali, mas quando ela era no tamanho original, se tinha uma lareira no meio da sorveteria também. E ali nessa época do Cinturão, Duda, as pessoas casavam em churrascaria. Era tradição casar em churrascaria. Grandes festas, era uma cultura, assim, da nossa região fazer grandes eventos em churrascarias. E o churrasco era espetacular, mas o pãozinho marcou realmente aquele pãozinho quentinho,
como aquele molhinho verde que a gente tenta fazer em casa, mas não acerta. Não tem aquele ponto que é receita de família, né? Tu até passa a receita, mas a mão é diferente, né, Duda? Espetacular. Mande um beijo aqui para sua avó, se ela estiver nos assistindo aqui. Boas recordações. Viajei no tempo agora com o Grande Cinturão. Aliane, bom, você chegou então com 13 anos, né? Como é que foi essa chegada? Uma menina, muitas vezes deixando as amizades de escola para trás, toda mudança não é fácil. Como é que foi para você chegar aqui? Se adaptou rapidamente? Como é que foi essa história? Não me adaptei rapidamente, Duda, apesar de eu ter esse perfil, né, muito social, de ser uma pessoa agregadora, e eu acredito muito com o tempo, assim, amadurecendo toda essa dificuldade, que não foi fácil. Eu estava na transição, né, de uma guria adolescente, né, para ser adulta quando eu vim para cá. Então, eu digo assim, não foi uma tarefa fácil deixar tudo lá no Alegrete, né? Eu fui dos 3 ali, eu acho que eu fui a que mais senti essa transição. Então, hoje eu vejo que é por isso que eu agrego e tenho esse ciclo de amizades muito grande, porque para mim separar jamais, eu só agreguei pessoas, e eu entendo isso, porque separar jamais, eu já tinha meus pais separados, já estava separada das minhas melhores amigas no Alegrete, já estava separada das minhas amigas de escola, de tudo, dos meus cachorros, quando a gente veio para cá, teve que acabar doando. Então, para mim, a questão separação sempre foi uma coisa muito separar jamais, não, vamos agregar. E eu sou assim no meu ciclo de amizades, tanto é que as pessoas, Aliane, vamos só nós, não chama mais ninguém. Eu sou aquela pessoa que diz, vem todo mundo, minha casa é portas abertas para todo mundo também, quem vai lá sabe, enfim. Então, eu acredito que eu adquiri muito esse espírito acolhedor e agregador por ter tido essa experiência que não foi tão boa, mas que hoje a gente consegue, né, lidar de uma forma... O da Croce é italiano? Da Croce é italiano. Tem a característica do povo italiano. Tem a Basílica de Santa Maria della Croce, né? Certo. Lá na Itália. Muito legal. Bom, e aí depois você chegou e já começou a construir justamente também por esse espírito agregador, né? Então, são vários anos já de Bagé, e aí você começa a arrumar para o segmento da engenharia, né, como escolha profissional. Por que da engenharia, Aliane? Então, Duda, a minha família sempre foi da parte gastronômica, né, de restaurantes e de sorvete, e eu sempre tive o apreço, né, por também ir para o lado da gastronomia. Na época, eu tentei fazer faculdade de engenharia de alimentos, acabei não passando numa federal e estava com aquela vontade de engrenar em algum setor. A minha irmã, por ser arquiteta, me induziu a fazer o vestibular de engenharia civil na primeira turma aqui da Urcamp. Passei no vestibular, acabei entrando na engenharia, mas demorei uns 2 anos para gostar do setor. Se encontrar no curso. Se encontrar no setor, enfim. Aí eu acabei, durante a faculdade, acabei arrumando meu primeiro estágio, que foi só após o meu primeiro estágio que eu me encantei pelo setor da construção civil. Porque eu ia para a obra, eu via aquilo em loco e eu conseguia entender o que o professor estava falando em aula. Eu me encantei. Sinceramente, eu me deslumbrei pelo setor da engenharia civil. Hoje eu não me veria fazendo uma outra coisa, independente de estar levantando outras 2 bandeiras, que é a arquitetura e é o turismo. Hoje eu vejo assim o quanto a engenharia, ela me dá base, me dá norte, me dá estrutura, sabe? Me dá conhecimento, me dá raciocínio lógico, porque a gente chega em obra, a gente tem que resolver o problema na hora. Acontece... intercorrências naturais, enfim, aí, né? que tem que ser resolvidas, né? Enfim, então eu vejo que a engenharia me trouxe esse raciocínio lógico, essa precisão, essa habilidade de ver o problema antes dele acontecer, né? E eu vejo isso também quando eu assumi a gestão pública, eu vi como a engenharia interferiu também para eu ter essa visão de infraestrutura e de desenvolvimento da nossa região. Se não fosse essa base da engenharia, com certeza eu não teria esse olhar assim tão atento, né, no desenvolvimento aqui da nossa cidade, da nossa região, enfim. A vida da gente sempre é uma incógnita, né? E são muitos processos para a gente ir amadurecendo, enfim. E aí, a Aliane, já com a sua experiência profissional dentro da engenharia, em determinado momento é convidada para adentrar ao universo, ao mundo do turismo. Você chegou a imaginar, você é uma pessoa que gosta de viagens, você tem prazer em viajar, conhecer novos lugares,
se encantar com paisagens ou essas coisas foram acontecendo depois de forma natural como secretária de turismo, que você acabou conquistando esse espaço aqui na nossa cidade e começou a dar um trabalho, né, a dar andamento a um trabalho importante? Duda, eu não sou aquele turista raiz que vai nos pontos históricos, tá? De ficar conhecendo assim muito a fundo, vamos dizer assim, caminhar, né? Eu sou mais da cultura de conhecer a gastronomia do local, né? De conhecer os vinhos, de conhecer azeites, enfim, de conhecer. Eu sou mais aquela pessoa que fica querendo entender a culinária regional. Meu turismo, eu falo, é gastronômico total. Ou seja, a gastronomia tá no seu sangue já, né? Mais pela família também. Então, é isso que eu gosto de fazer. Tu vai me dizer assim, tu quer ir primeiro conhecer um palacete ou um museu, ou tu quer ir num restaurante? Certo. Né? Mas, quando eu assumi a Secretaria, né, de Turismo, né, de um convite que caiu do dia para a noite sem pretensão nenhuma, eu comecei a ter um olhar carinhoso, né? Hoje eu vejo Bagé, ela é reconhecida pelo Plano Nacional das Cidades Históricas. Dos 497 municípios que nós temos no estado, Duda, Bagé é a 13ª cidade reconhecida pelo Plano Nacional das Cidades Históricas. E logo que eu assumi a secretaria estava dentro de um palacete, que para mim, particularmente, é o mais bonito da cidade, Palacete, Dr. Pedro Osório. E eu me encantei, e hoje eu tenho um olhar mais carinhoso pelo patrimônio, através também da minha profissão como engenheira, porque nós temos que preservar, né, o que é história, mas eu tive esse olhar mais carinhoso também através do turismo, que eu comecei a ver belezas, né, vivendo, né, às vezes a gente precisa ter o conhecimento, viver, né, Duda, para começar a se apropriar, né, enfim, e conhecer a história, né, tanto de palacetes, de monumentos, enfim, mas eu percebi que a minha experiência, sim, me deu esse olhar, né, mais carinhoso para o turismo, e vendo que a nossa região tem um potencial, né, gigante, né, Duda, através da nossa cultura, da nossa tradição. Então eu vejo assim que o turismo hoje, para mim, como engenheira civil e por experiência na gestão pública, o turismo não pode ficar em segundo plano numa região como a nossa, Duda, né? É verdade. A gente, inclusive, nós conversamos e fizemos uma entrevista aqui com a doutora Margarita Kobuti, há um tempo atrás, e ela, carioca, né, nascida no Rio de Janeiro, ela é encantada com o pôr do sol nosso aqui, ou seja, é uma cidade turística, cidade maravilhosa, vem uma carioca para o extremo sul do Rio Grande do Sul e se encanta, né, com o que temos aqui. E o sonho, talvez, de muitas pessoas que ainda não tiveram oportunidade é conhecer o Rio de Janeiro pelas belezas naturais do Rio de Janeiro, ou seja, quando a gente está inserido em uma localidade, muitas coisas fazem parte do dia a dia e não são tão atrativas quanto deveria. Principalmente no mundo hoje, onde a gente tem um tempo mais restrito para apreciar. Por isso que é importante parar e avaliar. Se a gente fizer uma enquete hoje, por exemplo, aqui, e pessoas formadoras de opinião, né? E você talvez tenha tido essa experiência. Quantas pessoas não conhecem 20% das potencialidades que nós temos aqui na região em turismo, por exemplo, Eliane? Duda, não conhecem, e era uma coisa que eu vivencio isso durante o dia a dia, que tu comunica, e as pessoas não sabem o que tem, elas não se apropriam do que é delas, vamos dizer assim, né? Tu sai daqui para ir conhecer um olival, um vinhedo na serra, mas aqui a gente tem propriedades riquíssimas, sabe? Com investimentos altíssimos também, que não perde nada para a região da serra e nem fora do nosso estado, né? E as pessoas não conhecem. Quando eu comecei a fazer essa movimentação do turismo, eu digo quando eu comecei a fazer, porque foi a primeira Secretaria de Turismo da nossa cidade, né? Então, teve uma secretaria que estava dando foco exclusivo para o turismo, coisa que nunca se teve antes. Sim. E quando eu comecei essa movimentação, as pessoas começaram a dizer, turismo onde? Essa guria tá louca. E os buracos, e a falta da... Sabemos dos problemas da nossa cidade, né, Duda? Sabemos que tem muita coisa ainda para ser resolvida. Mas o primeiro passo precisa ser dado. Mas eu estava ali para referenciar os potenciais, para mostrar para vocês, olha, tem o vinho, tem o azeite, tem o patrimônio, tem a cultura campeira, tem a nossa carne, né? Enfim, e eu digo que o turismo, né, Duda, ele é a última ponta, porque o turismo, ele depende de todas as secretarias, ele depende de infraestrutura, ele depende de tecnologia e inovação, ele depende de mobilidade e segurança, ele depende da educação, da cultura, da saúde, ele depende de todas as secretarias para andar bem. Claro. Tanto é que o turismo é o último ministério a ser
a ser composto. Sim, né? É verdade. Enfim, e é verdade, o turismo é a última ponta. Então, assim, mas existe uma máxima, Duda, dentro do turismo, que é a população só vai aceitar o turismo na cidade que ela vive bem. Enquanto a gente tiver dificuldades, a população não vai entender o turismo. Não vai, sabe? É uma coisa que era muito difícil de comunicar também, assim, ó, a gente sabia dos problemas, por exemplo, da saúde, da educação, muita coisa melhorou, muita coisa se tem para fazer ainda, Duda. Só que quando tu começa a movimentar e trazer recursos para o turismo, é para o turismo. Eu não estou abrindo mão da saúde, eu não estou abrindo mão da educação, mas existe o secretário de educação para cuidar da educação, existe o secretário de saúde para cuidar da saúde e existe o secretário de turismo para cuidar do turismo. E essa era a função. Só que tu comunicava e as pessoas parece que não entendiam muito assim, né, Duda? Enfim, sim, é um pouco difícil também de entender. Você quer desenvolver o turismo, quer trazer um atrativo, mas a gente está com isso. Mas a nossa região está melhorando um monte, né, Duda? Tem muitos investimentos aí, muitos investidores, que é uma coisa que a gente percebeu, né, durante essa caminhada. Tanto é que após a experiência na gestão pública, é que me fez, né, também dar esse start num projeto hoje totalmente privado que visa o desenvolvimento da nossa região. Qual a sua avaliação, Aliane, diante de todo esse cenário, né, com relação a pessoas importantes, pessoas famosas no cenário nacional, né? Nós temos o exemplo aqui do Galvão Bueno, nós temos o exemplo do próprio Tiago Lacerda, que são pessoas, né, importantes, pessoas que têm uma trajetória na comunicação, no segmento, enfim, pessoas que ficam diariamente no vídeo, em todo o Brasil e no mundo, né, e que marcam. E pelo que são, na realidade eu acho que mais do que tudo pelo que são. A gente às vezes tem a ideia, né, de que uma pessoa, porque trabalha em uma rede de televisão famosa, tem toda uma questão. O Galvão, ele é um cara que ele adotou Bagé. Né? Você conhece ele. Eu não tive ainda o prazer e o privilégio de conversar com o Galvão Bueno. Com né? certeza. Não tive o prazer e o privilégio de conversar pessoalmente, embora já tenha encontrado com o Tiago Lacerda aqui em Bagé. Mas você já teve essa possibilidade, enfim. E você vê o quanto essas pessoas adotaram a nossa região, o quanto elas têm carisma e o quanto eles são importantes na divulgação. Né? Porque são pessoas que marcaram, conforme a gente já falou na sua trajetória, e que valorizam o que nós temos aqui e que muitas vezes nós mesmos não valorizamos como deveríamos. Exatamente. É o que você falava, que o turismo ele só avança quando a gente aprende a entender. Eu gosto muito de um ditado que diz o seguinte: o homem começa a valer quando aprende a entender e respeitar a terra onde pisa. Olha só, vou repetir. O homem começa a valer quando aprende a entender e respeitar a terra onde pisa. Levando para o turismo, né? O turismo começa a valer quando nós mesmos enxergarmos as potencialidades que estão na frente dos nossos olhos e que não valorizamos como deveríamos, né? Exato. Duda, nessa experiência toda e nesse cenário que a gente vive, né, hoje o turismo de forma profissional, a gente vê grandes investidores, né, investindo na nossa região cada vez mais. Na época que eu estava secretária, comecei a perceber Jordani Turismo, que é a mesma operadora que opera em Bento Gonçalves a Maria Fumaça, com mais de 40 anos de experiência em turismo na Serra, investindo 25 milhões na nossa região. Aí, ao lado da Jordani Turismo, investindo esses 25 milhões no Trem do Pampa, nós temos a Vinícola Almaden, que é o maior vinhedo do Brasil, e está aqui do nosso lado. Sim. Aí você olha para o lado, você tem o maior produtor de azeites do Brasil, Azeites Batalha. Aí você vê também Galvão Bueno investindo em pecuária e em vinhedos na nossa região, vendendo a nossa região adoidado. E o próprio Tiago Lacerda, um entusiasta, né? Um entusiasta que diz assim, ó, gente, façam alguma coisa, tem potencial aqui, contem comigo. Nós fizemos um vídeo junto e ele enaltece a nossa região. Foi durante a exposição, né, que vocês fizeram também um vídeo, né? Eu encontrei com o Tiago Lacerda, por acaso, num restaurante e nós fizemos um vídeo. Tiago, o que você acha sobre o turismo na nossa região? Ele fez um vídeo e viralizou
viralizou. Tem mais de 500 mil de visualizações, com 44 mil curtidas, diversos compartilhamentos, né? Então são figuras, né, que são personagens do nosso Brasil e artistas, assim, conceituados, que estão levando o nome da nossa região, que veio para cá, Duda, e valoriza. E às vezes nós não valorizamos, mas assim, Duda, eu deixei essa parte de lado, porque eu tenho amigos e tenho pessoas, página, né? Eu deixo assim, ó, o turismo, eu não vou fazer turismo com os bagienses. Eu faço turismo com pessoas de fora, com quem vem de fora. Né? É muito difícil a gente colocar, tentar convencer as pessoas de uma questão que já é cultural para eles. Né? Por exemplo, vou dar o exemplo da carne. Nós temos a melhor carne certificada, é aqui na região da Campanha. Não é em Porto Alegre, não é na Serra, Duda. Vamos dar uma pausinha aqui. Nós temos também uma das melhores linguiças aqui do Rio Grande do Sul. Carnes Mendonça. Exatamente, vai ser servida agora uma linguiça, obrigado, Gabriel, uma linguiça suína com queijo. Obrigada. Fique à vontade aqui nessa pausinha. Mas vou introduzir o meu raciocínio. Nós temos a melhor carne certificada aqui, mas a nossa cultura, Duda, sábado e domingo é pegar carne no mercado e fazer em casa. E tá tudo certo. A nossa cultura é essa. Domingo à noite, se tem um turista aqui na nossa cidade, tu não acha onde comer um espeto corrido, uma parrija. Sim. Nós não temos esse fluxo. Eu entendo também a questão do empresariado que não consegue se manter aberto pela falta de fluxo. Nós só vamos conseguir mudar esse cenário se a gente atrair o turista de fora, que mude esse fluxo. Eu tenho amigos, Duda, que tem parrija, que tem restaurantes aqui, e diz, Aliane, eu tentei abrir durante 3 meses o almoço para vender a nossa carne gaúcha, a nossa carne daqui. E eu tenho um final de semana bom e 2 ruins. A gente entende o lado do... E tem o custo operacional, exato, né? Eu entendo o lado do empresário, assim como eu entendo que a gente não tem a cultura de ir, né, no restaurante num domingo. Quando tem um aniversário de um afilhado, ou um batizado de um afilhado, ou quando tem um casamento de uma amiga, tá todo mundo aí, mas não tem nada aberto. Nós entendemos, não tem como, se é uma vez por mês que tu vai numa parrija ao meio-dia, Duda, não tem como o empresário sobreviver também. Então, esse fluxo, essa realidade, a gente só vai mudar atraindo turista, Duda. Não é mudando a cultura daqui, que é nossa. Perfeito. Nossa cultura, domingo de noite, é comer pizza e lanche, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas a gente tem esse potencial da nossa carne gaúcha. Muito bem. Bom, eu vou dar uma pausinha aqui, fique à vontade também. Né? Não é à toa que a gente tem uns quilinhos a mais, embora a proteína seja maravilhoso. Né? É verdade. O problema não é a proteína. Espetacular. Nem o vinho. Não é novidade para você que no churrasco do final de semana com certeza deve ter casa de carne Mendonça aí presente sempre, né, Aliane? Duda, olha, vou te dizer, até é um privilégio ter carnes nobres, né? E os guris gostam, né? Gostam de assar. Meu cunhado é muito gourmet, o Pedro também, enfim, os guris gostam disso. Tanto é, né? Que tem um negócio, né? Que tem um negócio voltado a isso, enfim. Aliane, como surgiu essa questão desse título de embaixadora do turismo? É que tem acontecido algumas coisas na tua vida que são até, de certa forma, algumas delas inexplicáveis, né? Acontecem, né? Acontece. Então, como foi essa questão que, para todos, aí foi um motivo de alegria, para todas as pessoas que convivem com você, inclusive colegas engenheiros, né? Porque não deixa de ser também uma visibilidade para a classe, né? Da engenharia também ter essa titulação. Porque conforme falamos, né, a engenharia tem muito a ver com o turismo, né? Duda, eu sempre digo que a gente tem que dar os méritos para quem realmente merece. A minha indicação para ir para a Secretaria de Turismo veio através da minha entidade de classe, do Núcleo dos Engenheiros e Arquitetos. Sem pretensão nenhuma, sem padrinho, sem pretensão política nenhuma. Aliane, vamos abrir uma Secretaria de Turismo, assim, assim, assim. Eu zero experiência na gestão pública, aceitei aquele desafio, sem conhecer, e falo isso com propriedade, sem conhecer, sem experiência na gestão pública. Me encantei pelo setor, me encantei inclusive por Santa Fé, porque era obra, era projeto arquitetônico, era complementares, era projeto estrutural. Claro. Eu me encantei por Santa Fé, o meu foco no início da gestão na secretaria era Santa Fé. Né? Então, eu sempre digo assim, eu fui praticamente representando, foi a minha classe que foi a indicação do meu nome.
Mas eu sempre disse, não foi à toa que eu caí de paraquedas nesse cenário todo, né, Duda? Eu sabia que tinha algum propósito, eu sempre busquei isso durante a gestão pública. Eu sabia que tinha algo maior para eu estar ali naquele meio, né, Sim. Duda? Que nunca foi uma pretensão minha, nunca foi uma ideia, foi um convite e foi muito rápido, Duda. Foi um convite assim, num dia passou uma semana, na outra semana eu já estava dentro da secretaria. Foi assim que aconteceu. E eu me encantei pelo setor, me encantei pelo propósito, tenho certeza que não foi em vão, por óbvio, né? E segui, dei continuidade. Quando eu saí da secretaria, unindo com as minhas duas amigas sócias, a Marcele Seolim e a Margarita, nós estruturamos esse projeto, nós começamos essa movimentação de falar, inclusive nós fizemos o nosso primeiro vídeo muito bem elaborado pela Flow Filmes, que nos deu esse start, que com Trabalho certeza... de excelência sempre. Com né? certeza fez todo o diferencial na nossa primeira divulgação profissional, né, referenciando a cultura do Pampa Gaúcho, as paisagens, enfim. Então, eu agradeço muito a Flo, o Rodrigo, a esposa dele, por nos terem dado esse apoio, esse suporte no início, com certeza foi de suma importância. E, através dessa movimentação, eu recebi um convite também, né? Tem a única movimentação que tem hoje, particularmente, onde tem um canal que referencie toda a cultura da campanha gaúcha, é o nosso. Não se tem empresas se vendendo de forma separada, se tem vinícola, se tem gastronomia, se tem setor de hospedagem, se vendendo nos seus canais digitais de forma separada. Mas nunca se teve um canal só, Duda, que concentrasse todo mundo, que te dissesse aonde dormir, onde comer, o que fazer em 1, 2, 3 dias na nossa região. Isso nunca teve. E quando eu falo região, eu não estou falando só daqui de Livramento até Pinheiro Machado, eu estou falando até Uruguaiana e Alegrete. Não se tem. Se tem secretarias, se tem entidades e se tem empresas se vendendo de forma individual. Mas nunca se teve esse projeto de cunho totalmente privado que a gente visa abordar essas potencialidades. E a gente está sem perna para abraçar todo mundo, né, Duda? E é o que eu sempre falo, Aliane, por exemplo, a gente que é daqui dessa região, da região que o agronegócio é muito forte, enfim, você falou Uruguaiana, Alegrete, vamos para toda essa nossa região aqui também, né? Oeste e aqui, Campanha, enfim. Né? Para nós fazermos um roteiro de férias, por exemplo, 30 dias aqui, não é que a gente vá ver mais do mesmo, né? Porque todo lugar tem algo legal para se ver. Mas imagine quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em São Paulo, capital, né? Nós procuramos as praias, Nordeste, enfim, Parará, embora tenhamos a maior praia do mundo aqui, que tem atraído turistas de todo o mundo, inclusive aqui, que é a Praia do Cassino. Mas há uma tendência nossa da região da Campanha, de férias de 20, 30 dias, 15 dias, ir para uma praia. Agora imagina você, São Paulo capital, já está acostumado com todo o litoral paulista lá. Rio de Janeiro, acostumado com o litoral carioca. Né? Ter a oportunidade de conhecer, passar 15, 20 dias, então dá para fazer um tour bem mais amplo do que meramente a rota dos vinhos, do que meramente a rota aqui dos hotéis ecológicos, enfim, tal. Tem muita coisa para fazer durante... Você falou aí, daqui para Uruguaiana são menos de 500 quilômetros, então é perto, teoricamente, para fazer um tour bem amplo, né? Duda, eu vou te dar, assim, qual é o nosso diferencial, tá? A Serra, ela já está consolidada com seu turismo, com seus vinhos, com seus azeites. O nosso litoral gaúcho também já está consolidado. Sim. Eu digo, o nosso diferencial é qual? Quando tu quer ver a figura do gaúcho, eu sempre digo, é de Porto Alegre para baixo. É aqui que tu vê o fogo de chão, o pelego, o pallet, o costelão 12 horas. É aqui na nossa região. É aqui que está a figura do gaúcho. Mas você chega aqui em Bagé, você vê a figura do gaúcho? Você consegue andar a cavalo? Qual propriedade que abre hoje, Rodrigo, para nos receber? Nós temos o produto, nós temos uma Apple nas mãos, mas nós não temos quem receba. Sim. E durante a minha gestão na secretaria, a gente tentava convencer, Duda, tu tem propriedade? A gente fez fórum de turismo rural e gastronômico, de dizer, o turista quer ver aquele teu forno, o teu fogão a lenha. Sim. Ele quer ver aquela esquila, ele quer ver... Pagam, Duda. O que Bento Gonçalves, vocês vão pegar um exemplo de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves não criou um mini mundo, não criou um mini parque, não botou grandes estruturas lá. Bento Gonçalves fez do turismo exatamente o que eles têm lá. Colhem a uva, pisam na uva,
dão leite para bezerro, pagam R$200 para dar leite para bezerro. Sim. Eles pegaram dança típica, comida típica embaixo das parreiras e tá feito o turismo lá. Sim, mas quantas vezes a gente né? visita zoológico, né? E é isso Aí que... eu te pergunto, quem vem de lá para cá, quem vem lá do Mato Grosso, está acostumado a ver onça, jacaré e tudo. Agora, talvez o que ele não consiga ver, coisas que a gente vê aqui com propriedade. E o turista quer ver exatamente isso, ele quer ver o nosso fogo de chão, o nosso vinho, o nosso pelego no final de tarde, as grandes paisagens que a gente tem, Duda. E é isso, quer um não bobó precisa de camarão, nada. A gente quer um bobó de camarão indo para Bahia, mas será que eles não querem um carreteiro de charque e um feijão com charque de ovelha que bebe aqui, né? E a gente ouve a máxima, e a gente tem que ouvir, e a gente acaba trazendo para cá. O que eu mais ouço quando eu vou nesses eventos de turismo, os secretários das outras regiões me olham, Aliane, a tua região está dormindo. A tua região tem o produto, né? Tem o produto, tem o azeite, tem o vinho, tem a cultura do gaúcho, tem a nossa carne, a melhor carne, Duda, né? Enfim. E tem o Conversa e Sabor também, né? Tem o Conversa para Carne eles aparecerem, né? Para eles exato. aparecerem também. Mas assim, ó, falando de um modo amplo, a gente vê... Eu sempre gosto de entrevistar pessoas, Aliane, e por isso, pessoas para entrevistar, a gente tem inúmeras, né? Mas eu sempre gosto de falar com pessoas quando a gente vê o brilho nos olhos da pessoa, quando a pessoa é apaixonada. O turismo não era algo, mas hoje você é uma pessoa apaixonada pelo turismo. Com turismo, né? É uma pessoa, a gente observa nos seus olhos quando você fala, enfim. Né? E aí... Por isso é que foi um motivo de alegria, né? Esse título de embaixadora do turismo. Eu quero que você conte, então, como é que foi para você, né? essa receber, né? Essa honraria inicial em um processo que está caminhando. Então, Duda, eu quando recebi o convite, eu confesso que eu não estava acreditando no que eu estava lendo. Por quê? Dentro de todas as dificuldades que eu tive na Secretaria de Turismo, quando eu contei aqui para vocês, turismo onde essa guria tá louca, né? E julgamentos e críticas de tudo que é lado, né? E sempre querendo dar voz, né? Trazer o melhor, trazendo, né? O melhor que tinha na nossa cidade. E hoje eu não falo só de Bagé, hoje eu posso falar da região como um todo. Então sempre fui muito criticada em levantar essa bandeira num cargo público. Quando eu comecei a desenvolver um trabalho totalmente privado, né, eu pude selecionar as pessoas com quem eu estava trabalhando. E quando eu recebi esse convite, eu disse, opa, essa é a voz que a campanha gaúcha precisa, porque é um projeto que é uma iniciativa do governo do estado, né, que criou o Viva o RS, que é operacionado hoje pela maior plataforma de enoturismo, que é a Wine Locals, que faz aí eventos de enoturismo maior da América Latina. Quando eu vi o cenário da onde eu estava sendo convidada, eu fiquei assim, sem acreditar, Duda, naquilo. Sem acreditar, mas ao mesmo tempo, o nosso movimento está dando certo. Sim. Já foi. E mesmo que as questões mudem daqui para frente, enfim, que os projetos mudem, que o foco mude, mas a gente já teve esse reconhecimento, entendeu? Como eu te disse, o estado é separado por 27 regiões. Hoje foram mencionadas 5 embaixadoras. Certo. Ou seja, nós temos outras 22 embaixadoras ainda, se for seguir com o projeto, né, para seguir tocando isso aí. Daqui a pouco eles mudam o foco, não só da região Serra e para cá da campanha, daqui a pouco vão pegar. Mas independente disso, eu ter recebido esse convite, esse reconhecimento, foi uma coisa que eu disse assim, é a voz que a gente precisa. É a voz, é a vitrine que a gente está precisando para nos dar mais força. Sabe, sim, Duda? Então, assim, ó, realmente, eu fiquei muito feliz, muito encantada, né? E de certa forma, assim, pô, tá valendo a pena o que a gente está fazendo, porque às vezes eu me preocupo muito, Duda, hoje a engenharia é a minha prioridade. Hoje, não é só hoje, sempre foi, há 7 anos, desde que eu me formei em 2018. A engenharia me dá base para eu me aventurar na arquitetura e no turismo. Por que eu falo da arquitetura? Porque a gente tem um projeto de revista, né, que visa referenciar o trabalho. Deixa, eu vou chegar lá, Inclusive eu estou com a capa assim, da revista aqui. A engenharia me dá base para eu tentar desenvolver esses outros setores, né? Por ter a experiência e por ter uma certa facilidade em conduzir e pela experiência da gestão pública. Então, assim, ter esse reconhecimento, né, de tu deixar assim, pô, eu podia estar 100% só falando da engenharia, Duda. Sim. E eu me divido entre 33,33
engenharia, arquitetura e turismo, né? Então é uma coisa assim, pô, a gente está abrindo mão de um cenário prioritário, né? Para também dar voz ao turismo de uma coisa que a gente viu na região que ninguém estava fazendo, né? Isso mexe um pouco comigo, porque se eu estivesse falando só 100% da engenharia, Duda, daqui a pouco eu já estaria também assim, mas não, estou me dividindo num setor que tu mesmo falou, é um propósito, né, Duda? Plantou uma sementinha ali que eu vejo, né, eu vejo um cenário muito favorável, eu te digo isso como engenheira civil, eu vejo um cenário muito favorável para a nossa região. Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para estruturar, o nosso acesso, o nosso aeroporto, né, os nossos deslocamentos, hoje o nosso turismo ele é terrestre, né, Duda? Então, a gente tem muita... Pode ser um alicerce para o futuro do movimento do aeroporto, né? Exatamente. E aí tu vê esses grandes investidores, não só o Batalhas, não só o Galvão Bueno, não só o Thiago Lacerda, não só a Jordani Turismo, Trem do Pampa, tu tá vendo outros investidores também vindo para nossa região, investindo no nosso medo. Por quê? Vão perguntar, por que estão investindo na região de vocês? Um dos nossos diferenciais, o Paralelo 31. Claro. Nós estamos no paralelo 30 e 31. O nosso terroir é melhor, Duda, do que o terroir da Serra. A Serra está no paralelo 28 e 29. Sim. Nós temos o melhor terroir do que a Serra, que produz vinhos premiados e excelentes. E nós aqui também. A Guatambu, Peruso, está levantando medalha atrás de medalha. A Guatambu já ia falar sobre reconhecida. O que as gurias estão fazendo, Mariana, Gabriela, o que vocês estão fazendo pela vinícola Guatambu? O senhor Walter e a Nara, e a Nara ali também. Nossa, eu fico assim, Duda, quando as pessoas dizem, Aliane, eu fui num restaurante em São Paulo, que eu sempre quis ir, restaurante Dom, eu não conheço, do Alex Atala, restaurante 5 estrelas. Quando eu cheguei lá, tinha um vinho da Guatambu no cardápio. A Guatambu está levando o nome da nossa região para São Paulo. Toda vez que a Guatambu ganha uma medalha, ela está levando o nome da nossa região. Toda vez que o Peruso ganha uma medalha, está levando o nome da nossa região. E é essa sensibilidade que a gente tem que ter, né, e valorizar. E vibrar com isso. Com isso. Eu tive a oportunidade aqui pelo programa, né, fomos muito bem recebidos na Guatambu. Nós entrevistamos também a Vitória e o Tomás Mércio, ali da Paraíso, que também é espetacular o trabalho realizado por eles. Conheço, não fiz programa ainda na Peruso, mas conheço o lugar espetacular, ou seja, são lugares belíssimos, tanto a Paraíso quanto o Parador aqui do Peruso, ali da Guatambu. E né, o investimento dos Cerros de Gaia, Eveline Previtali e André. Eu não conheci lá ainda, mas já tomei vinhos deles também muito bons, né? Ou seja, é um lugar, eu também vi por imagens o pôr do sol naquele lugar, fizeram um evento no entardecer também maravilhoso. Né? No Peruso, na Guatambu, todas são paisagens belíssimas, tem cenários belíssimos. Mas os Cerros de Gaia, ele está em cima, tu tem uma visão de 360 graus de lá. Ninguém tem aquela visão que a família Previtali tem lá. Eu digo para Eveline, tu tem uma vista muito privilegiada, e todos os cenários são, na Vinícola Peruso é bom, na Paraíso é bom, na Guatambu é bom, mas a Eveline está dizendo, tu vê os cerros de cima, Duda, tu vê o que é a nossa região de cima em 360 graus. É maravilhoso. E o vinho, né, antes, para muitos é outra bebida alcoólica, né? Mas o vinho, ele tem uma representatividade, o vinho é bíblico, o vinho é atemporal, né? O vinho é a representação da alegria, é a representação do milagre, representa para quem crê em Jesus Cristo, o sangue de Cristo, que inclusive mencionado em todas essas questões, né? Então, isso aqui tem um sabor, isso aqui a gente, se tomar sozinho, né, ou se tomar vendo qualquer coisa, não tem o mesmo sabor de que você está em um local conforme você está dizendo desses aí, né? E quem faz, assim, foi um questionamento até que eu fiz para a Gabriela da Guatambu, porque toda safra é diferente, né? Elas são conservadas em barricas de carvalho, mas toda safra é diferente. Não quer dizer que esse Merlot aqui que eu tô tomando vai ser o mesmo do ano que vem, claro, né? Então sempre é um desafio. Tem vinhos, por exemplo, tem vinhos que é premiados num ano e outro não, mas por que aquele foi premiado? Mas
que foi que aconteceu, né? Sim. É um desafio, tu não tem um cenário totalmente certo, 100% certo. Não, esse aqui ganhou e o ano que vem vai ganhar. Não tem. Então é um desafio, então até estimulante, né? De tu trazer de uma safra, de uma vindima, né? Vamos dizer assim, de tu trazer de uma vindima um vinho que vai ser premiado. Deve ser muito gratificante para quem produz. O André e a Eveline estão na nossa rota também do Conversa Sabor. A gente não chegou lá ainda, mas estão E eu vou te sugerir, rota, faz lá o evento, que é muito Tranquilo. bacana. Obrigado, meu Muito amigo. bacana. Gabriel está trazendo agora o que aí, Gabriel? Entrecô. Um Mal entrecô passado, hein, Duda? É, tu gosta assim, Eliane? Nossa, total. É, a carne nossa tem que ser assim, né? O resto não é tão cru quanto o do Duda Garbi, né? O Duda Garbi, ele aquece a carne, né? Respeitando o trabalho que é espetacular do Duda, mas o churrasco do Duda é um carpaccio, né? Esse aqui já é mais churrasco mesmo. Esse aqui é aquele entrecô marmoreado, Gabriel. Parabéns, Gabriel. Desenhado. No ponto. Parabéns. Muito bom. Espetacular. Muito bom. Deixa eu dar uma pausinha aqui, bebe o teu vinho. Espetacular. Duda, Olha o mas sabor é um dessa prazer. carne, Helene. Duda, nunca que eu ia imaginar hoje, depois de 7 anos formada em engenharia civil, que eu ia estar aqui conversando contigo, levantando a bandeira do enoturismo, comendo, né, uma das melhores carnes aqui da nossa região, né, levantando essa bandeira dessa cultura, dessa tradição, né, para tu ver que as coisas não são em vão, né, Duda? Se Não. tu for parar para pensar assim, E ó, Eliane, eu sempre falo assim. é uma caminhada, né, que te conduz as... Sim, nós temos as nossas ideias, né? Nós temos os nossos desejos, mas muitas vezes o dono de tudo muda a rota, muda o roteiro. A minha mudou né? totalmente. E isso é justamente pelo que a gente falou, é propósito, né? Por exemplo, eu sempre tive o desejo de fazer um programa como este. Por quê? Porque esse aqui é um programa mais descontraído. Né? No rádio a gente tem que, o programa, você sabe, você já participou também, é programa polêmico, são assuntos mais fortes e, enfim... Começo né? da manhã, início da tarde. Então assim... grandes pautas. Mas eu sempre tive vontade de ter um programa leve, né? Para que a gente pudesse bater papo, conversar. E foi aqui que aconteceu. Então, eu tinha a ideia, mas durante anos e anos a fio, mais de 20 anos para acontecer. Sempre tem tempo, né? E o tempo é sempre o tempo certo. Por isso que eu digo, o turismo está no tempo, né? Ele está no tempo certo. E vocês terem levantado essa bandeira, eu quero parabenizar pela iniciativa e eu queria chegar agora, né? Nesse ponto da sua união com a Marcele Seolim, com a Margarita Kobuti, doutora Margarita, que já esteve aqui no programa. A Marcele também a gente já entrevistou juntamente com a Tainá Dalé e com o Marcos Pintos, como os 3 principais, na época, digitais influencers aqui da cidade, para falar um pouco desse mundo dentro do jornalismo, enfim. Né? E agora, essa união de vocês, inclusive depois, eu quero no lançamento da revista, depois, no momento oportuno, conversar com as 3, porque eu conheço o perfil de cada uma. Você está vindo, a Margarita veio e a Marcele veio, mas eu quero conversar com as 3 sobre esse novo projeto, como surgiu a ideia dessa revista. Eu estou aqui recebendo a capa dela, que por sinal belíssima, né? Um local maravilhoso, esse pôr do sol aqui, né? Ou nascer do sol, né? Porque está parecido o nascer com o pôr aqui, né? Mas vai no pôr do sol, está belíssimo, belíssima essa imagem. Eu não sei se a gente pode mostrar já, divulgar ou ainda não. E a frase. É? A frase que ficou muito bacana. Eu vou deixar para você falar, né? A capa, vou deixar que você fale tudo aqui então. Vamos lá, vamos para a capa. É a primeira edição da revista, deverá ser lançada agora no começo de 2026, é isso? Isso. Assim, eu já produzi a primeira revista de arquitetura, né, aqui de Bagé. Durante a pandemia, eu me vi um pouco ociosa, né, em casa e aquela dificuldade de interagir. Eu sou muito social. E aí eu tive a ideia de fazer a primeira revista de arquitetura da região. Por que que eu tive a ideia de fazer a revista de arquitetura? Minhas melhores amigas na época eram arquitetas, minha irmã é arquiteta, né? E eu tenho amigos arquitetos, então eu tive uma facilidade de fazer esse projeto. Eu perguntei para 3 escritórios de arquitetura, o que tu acha desse projeto? Se eu fizer, vocês vêm comigo? Venham. Eu tive o parecer favorável de 3 escritórios, então tá, se vocês vão estar comigo, eu vou fazer. Durante a pandemia, Duda, nós lançamos a primeira edição da revista de arquitetura em 2020, na nova Z Galeria, nós tivemos uma parceria com a Ângela Zafari.
Na época nós estávamos com máscaras, nós estávamos com bandeira até preta, era uma coisa muito restrita mesmo. A gente fez um coquetel muito restrito para poucas pessoas e o projeto deu super certo. Em 2021 eu fiz a segunda edição, que já deu para agregar mais pessoas, a gente já estava saindo da pandemia e deu super certo também. Só que existe aquela máxima na nossa cultura aqui na nossa cidade: se tu faz a mesma coisa sempre, o projeto perde a graça. Sim. Então eu fiz durante 2 anos, parei em 2022, 2023, quando eu assumi a Secretaria de Turismo, eu também não tinha perna para pensar num diferencial e visava, quando eu voltar com a revista de arquitetura, ele tem que ter um diferencial. E aí, a Mostra Vila Toscana de Arquitetura, que é a única mostra de arquitetura da nossa região, não temos outra mostra de arquitetura aqui na nossa região, na campanha gaúcha, Duda. Né? O que a Vila Toscana está fazendo, Marinei, enfim... E aí a Mostra Vila Toscana resolveu voltar depois da pandemia também no ano passado e eu disse, é agora, quem sabe a gente não faz uma edição especial da Mostra Vila Toscana na revista de arquitetura. Por que eu estou falando de revista? Eu nunca tive a ideia e a pretensão, mesmo tendo feito 3 edições da revista de arquitetura, eu nunca tive a pretensão de fazer uma revista voltada ao setor do turismo. Por quê? Porque para mim ainda o cenário era muito novo. Nos engenheiros e nos arquitetos, a gente sabe, né, o que os colegas estão sentindo, para onde estão indo, é um cenário para mim mais confortável. Na idealização da revista de turismo, eu confesso que eu nunca pensei. Essa iniciativa, Duda, tu não sabe, agora eu vou te contar, veio através da Janaína do Bauhotel. Ela disse, Aliane, quem sabe a gente não faz uma revista de arquitetura. A idealização da revista está no expediente, idealização, certo. Janaína Fagundes. Essa revista, a primeira revista especializada em turismo de cunho privado, é uma idealização do Bauhotel, junto com Turismo no Pampa, que é o nosso projeto. Foi uma iniciativa da Janaína, ela disse, vamos, eu será. E ela, vamos, eu te ajudo, vamos. Então tá. A gente começou a captar as empresas, e deu super certo, a nossa aquisição foi ótima, está sendo ótima. Enfim, perfeito. Fizemos essas parcerias e está sendo um cenário super favorável, mas sempre dando mérito a quem merece, né, Duda? Foi uma iniciativa do Bauhotel, foi uma iniciativa da Janaína, que me olhou e disse assim, tu já faz isso, tu tem habilidade em fazer, vamos fazer uma de turismo. Sim. E eu só fiquei com receio, mas será? E tá dando super certo. E agora, com certeza, depois de um projeto pronto, né, Duda, é mais fácil de tu vendê-lo. Claro. Né? Como nunca se teve isso antes, teve empresas que disseram, será que eu vou participar? Outras disseram assim, Aliane, o que vocês estão fazendo, se eu não apoiar, né? Quem é que vai apoiar? Vocês estão fazendo uma coisa que é bom para todo mundo. Claro. Duda, toda vez que a gente atrai os olhares para a nossa região, ganha o setor gastronômico, ganha o setor hoteleiro, ganha os postos de gasolina, ganha os supermercados. Quanto mais a gente estiver vendendo a nossa região, todo mundo ganha. A gente não está ganhando em paralelo. E ninguém viaja sem levar presente, né? Para familiares, enfim, ganha as lojas, ganha tudo, todo né? mundo. Então, tipo assim, a gente está dando voz ao que já tem aqui, o que a gente está fazendo. Os primeiros passos, mas está sendo um cenário muito favorável, do qual, vou te dizer, eu, Aliane, pela experiência, mesmo tendo uma habilidade de ter feito 3 edições de revista de arquitetura, sabendo os caminhos, Duda, para a execução, eu não tinha pretensão nenhuma de fazer uma revista de turismo se não fosse o incentivo do Bauhotel e da Janaína ali com o Rogério. Nome da revista, pode divulgar já? Pode divulgar, Revista Turismo no Pampa. E a nossa capa, né, é uma edição muito especial, né, a gente já avisa outras edições especiais, né, que estão sendo muito parceiros nossos, né, não seria diferente, assim, por tudo que está fazendo. Enfim, Galvão Bueno e Desirê estão sendo muito parceiros nossos, né, em estarem apoiando, porque também acreditam no potencial aqui do turismo na nossa região, né, Duda? Então, está nos ajudando aí a dar mais voz para a campanha gaúcha e contribuindo, né? Até porque o que a Desirê está fazendo com os cosméticos, né, Duda? Ela e a doutora Margarita. Imagina você Ela contou aqui, a doutora Margarita, imagina toda você essa história, pegar o descarte da uva, aquilo que vai fora, né? O resíduo que vai fora, e transformar isso em cosméticos de altíssima qualidade, que é o resveratrol, né? Que a doutora sempre fala que é muito bom para a pele, que é melhor que a vitamina C, enfim. Então, o que elas estão fazendo é uma coisa visionária. Eu chamo a Margarida de doutora visionária, né? Eu chamo ela assim, eu dou bom dia para ela dessa forma, né?
Enfim, então o que elas estão fazendo é uma coisa muito bacana, né? Que além dos vinhos, já que o Galvão tem, imagina, tu produz o vinho e com descarte daquela uva, tu ainda produz, né? Claro. Cosméticos de alta qualidade. E, A doutora Margarita, ela quebrou muitos paradigmas, né? Inclusive na Total. entrevista que a gente fez com ela, maravilhosa também, me chamou a atenção aquele piano em uma clínica e Exato. paciente tocando piano, né? Exato. Olha a visão do negócio, olha o ambiente que se torna uma recepção, uma sala de espera, A né? Margarita me levou no primeiro concerto aqui em Bagé, Duda. Eu não sabia que se tinha tantos violonistas, saxofonistas. Ela, uma carioca, me levou a conhecer Sim. isso. E na época eu percebi assim, a Margarita postava uma foto e dizia, Bagé é linda. Sabe? Ela aprecia isso, Com certeza. sabe? Ela vê tu vê que o propósito também dela Sim, é muito nobre. Tem brilho assim, nos olhos também. Tem brilho né? nos olhos também. Mas muito legal, então, a primeira edição, a edição de estreia, Turismo no Pampa é o nome da revista, agora no começo de janeiro aí deverá começar a circular, né? A gente vai depois mostrar a imagem aqui da capa, se permitir, né? Se a Aliane permitir, tá? O Galvão Bueno e a Desirê brindando aqui no vinhedo, né? Tomando um espumante aqui, bonita tá a foto, muito bonita, né? Esse pôr do sol aqui de fundo vinhedo, muito legal. E tá espontânea essa foto deles aqui, né? Não é uma foto daquelas pousadas, enfim, tá bem legal mesmo. Parabéns, Aliane, parabéns mesmo pelo trabalho. Siga com essa energia, né? A nossa região precisa de mulheres visionárias, né? Você falou da doutora visionária, você também é uma engenheira visionária. A Marcele também tem visão naquilo que faz, criou produtos também, criou uma marca, né? Enfim, é muito legal a gente poder saber, né, que estamos muito bem representados em vários setores, vários segmentos da nossa sociedade. E o turismo, indiscutivelmente, hoje nós estamos falando, né? A gravação desse programa hoje aqui é dia 18 de novembro. Esse programa deve estar aí no ar, você está vendo agora, possivelmente seja metade do mês de dezembro, já final de ano. Por que eu estou fazendo questão de falar nas datas, né? Gravem essas datas dessa conversa com a Aliane e daqui a 10 anos, né? Depois, se possível, a gente vai reeditar esse programa aqui, voltar um pouco no tempo para mostrar o que será a nossa região daqui a 10 anos, se ocorrer boa vontade política dos nossos gestores de seguirem avançando nesse segmento e na iniciativa privada, pessoas com visão também de agregar valores importantes de tudo aquilo que a nossa terra e os nossos ancestrais que organizaram, deixaram organizado para que a gente desse continuidade, né? Hoje, através dessas possibilidades, como o turismo é uma grande possibilidade, né? E pessoas despertarem e acordarem para essa realidade, com certeza vai haver muita transformação. Duda, eu não tenho dúvida, assim, que a gente já viu que através dessa nossa movimentação começou a se surgir iniciativas não parecidas, mas já começaram plataformas querendo vender roteiros, querendo fazer alguma coisa, e que bom, porque quanto mais pessoas estiverem falando da campanha gaúcha, na nossa região de Bagé, é melhor para todo mundo, claro, né? A gente vê que através do movimento, né? Vou puxar um pouco para o açaí, que através do movimento, né? Tu vê que uma coisa quando está em ascensão, quando ela vira tendência, né? As pessoas começam a falar, começam a divulgar. Mas para tu ver que o nosso propósito ele é tão grande que a gente não esperou virar tendência. A gente viu um propósito, a gente viu um cenário, a gente é apaixonada pela região. Eu me encantei pela região após a experiência. A doutora Margarita já era uma encantada, enfim, e nós unimos, né, esses três olhares, meu, da Margarita e da Marcele, são três olhares completamente diferentes, são três operacionais completamente diferentes, mas que se complementam nesse contexto todo. Comecei o programa falando sobre a Aliane de Alegrete, chegando aqui aos seus 13 anos, eu falei sobre título de cidadã bagense. Você já recebeu ou não recebeu? Não recebi. Não recebeu. Tá, eu quero simplesmente assim, eu não tenho por hábito fazer isso, quem acompanha o programa, que já está na sua 40ª, essa aqui é a 41ª edição, 41ª, nunca falei isso, né? Mas a gente vê o amor que você tem pela terra, né? O despertar que você teve pelo turismo e divulgar as potencialidades que tem aqui, né? Então fica o desafio aí e o recado dado
aos vereadores da nossa cidade, né, que tem feito tantas e tantas sessões em homenagens, enfim. Fica aqui. E vou te dizer, Duda, né, como eu te digo, não tenho pretensão política nenhuma. Não, mas você não está pedindo nada. O meu trabalho é técnico, né? Não, mas hoje você eu não tá vejo. Aqui. Não, mas hoje nem eu não estou vejo. pedindo, eu estou apenas mencionando a importância de valorizar essas pessoas. E os vereadores, eles sabem, tanto A, B, C ou D, eles sabem da minha posição técnica, todos eles, eu me dou bem com todos eles, todos, Duda, sem tirar nem pôr, nunca fui agredida por ninguém, nem por A, nem B, nem C, eles sabem disso, mas hoje eu vejo tudo aqui dentro da Câmara de Vereadores, eu não vejo nós sendo representados pela engenharia, pela arquitetura e pelo turismo. Ainda falta essa cadeira lá dentro. Sim, ainda está faltando essa cadeira. Está faltando alguém que nos represente, que a gente sabe que turismo, arquitetura e engenharia daqui a pouco não consegue ter um engajamento, vamos dizer assim, forte. Mas hoje eu como engenheira civil, não me sinto representada hoje na Câmara de Vereadores de Bagé. Também não me sinto representada na arquitetura e no turismo também não. Então, aí fica ainda um espaço, vereadores, de algum vereador querer levantar a bandeira desses três setores, hein, Duda? Que não são setores representativos e fundamentais na nossa região e na nossa cidade. Recado está dado de quem tem a visão técnica da coisa, né? E aí, a Aliane nem sabia que eu iria falar isso aí, não falei absolutamente nada, mas nem eu sabia que a Aliane era de Alegrete, fiquei sabendo hoje, e pelo fato de estar tão engajada com a nossa cidade, na minha concepção, humilde concepção, né, é uma grande merecedora de honrar e receber um título. E só quem recebe um título, não sendo da cidade, eu recebi fora da nossa cidade, né? E de tudo que eu já conquistei na minha vida profissional, nada tem a representatividade de um título de cidadania de um local de onde você não é e que se dedica por aquele lugar, nem que seja por um tempo, né? Mas veste a camisa e se dedica e realmente é merecedor. Aliane, foi um grande prazer conversar com você. Da mesma forma. Muito sucesso, né? Para nós. Conte sempre com a gente e saibam, né, que vocês têm aliados e parceiros nessa área do turismo. Nós enxergamos assim, por isso que o Conversa e Sabor oferece vinho, oferece espumante, oferece carne, né? Porque nós acreditamos no potencial da nossa região. Nós poderíamos oferecer tantas outras coisas aqui, mas o nosso foco é a carne, é o vinho, é o espumante, é o azeite, que são produtos da nossa terra, da nossa região. Com certeza, valorizando o produto local que nós temos aqui. Te agradeço, Duda, muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho, né, da minha história pessoal, da minha trajetória também, né, através do turismo, da engenharia e da arquitetura. Não é uma tarefa fácil, né, nós sabemos, né, enfim, de tudo que foi abordado aí, mas eu tenho certeza que você nos ajudando a dar voz, Duda, também, a mostrar o nosso trabalho, que mais pessoas saibam, né, que a informação chegue, né, que mostre o que a gente está fazendo, porque assim, ó, vale a pena, a nossa região é muito rica e o turismo não pode ficar em segundo plano nesse cenário. Aí, a embaixadora do turismo aqui da nossa região. Que espetáculo. Aliane, sucesso. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Pra nós. Aliane da Croce, engenheira e embaixadora do turismo aqui conosco hoje no programa Conversa Sabor. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Te inscreve no canal aí, deixe seu like, comentários, fique bem à vontade, que para nós é muito importante. Muito obrigado também aos nossos apoiadores, a Sicredi Liberdade, o Grupo ASM, 73 anos, qualidade começa com A. Sempre conosco aqui desde o início do programa, do nosso projeto também, merece toda a nossa consideração, Marcos Wico, a Flow Filmes, que é responsável pela captura, edição de imagens aqui, né, uma produtora de ponta aqui na nossa região também, que tem feito um trabalho espetacular, mostrando as belezas da toda a nossa região do Pampa, e é claro, né, a Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa. Muito obrigado também à Casa de Carnes Mendonça, por sempre oferecer produtos de altíssima qualidade, carnes espetaculares aqui aos nossos convidados. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência, até o próximo programa.